Senhor. Amém. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade de poder participar deste culto e também cooperar junto aqui ao nosso pastor, e também agradecer a ele pela escala e pedir oração à igreja para que Deus nos dê uma palavra segundo a sua soberana vontade. Quero já aproveitar para nesta última ceia do ano também externar a Deus a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito por mim, pela minha família, pelo trabalho do Senhor ali em São Lourenço, onde estamos ajudando o pastor, e até aqui as mãos do Senhor estão estendidas para nos ajudar. E desejar um feliz ano novo já para todos os amados irmãos. Eu gostaria de convidar a todos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, Isaías, capítulo 40, versículos 28 ao 31. Assim diz a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Meus amados, eu estive pensando desde o momento em que o pastor falou que eu iria trazer aqui uma palavra, e veio ao meu coração esse texto e aquele toque assim na mente para que eu falasse sobre uma vida de experiência com Deus. E pensando nesse tema que veio à minha mente sobre uma experiência com Deus, eu entendo que nós cristãos precisamos saber realmente o Deus que servimos. Precisamos ter convicções básicas, sólidas, a respeito da fé que professamos, a respeito da vida cristã que vivemos. E nesta multidão aqui hoje existem pessoas que já vêm servindo a Deus há mais de 50 anos, outros há mais de 60, outros novos convertidos. Os mais antigos é possível que já tenham tido experiências muito profundas com Deus. Mas os mais novos, os que estão iniciando a fé, se ainda não tiveram, hão de ter, porque é indispensável uma vida de experiência com Deus. O contexto histórico deste texto que acabamos de ler nos relembra aquela doença que o rei Ezequias teve, e Deus levou o profeta Isaías à sua casa e lhe disse que ele pusesse a sua casa em ordem, porque a sentença é que ele iria morrer. Antes que Isaías saísse do pátio da casa real, a palavra de Deus nos diz que Deus mandou que Isaías voltasse ao quarto onde Ezequias estava, porque em um ato imediato, Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Deus, dizendo a Deus que tivesse misericórdia dele, porque ele tinha andado com seriedade diante de Deus durante tanto tempo, e que Deus lhe desse uma oportunidade. Então Isaías volta e ministra uma palavra, dizendo para ele que ele iria ter mais 15 anos de vida. Acontece, amados, que depois desta vitória que Ezequias obteve, chegaram lá alguns embaixadores da Babilônia na casa de Ezequias
E essas pessoas enviadas por Merodach-Baladã. E quando esses visitantes, esses mensageiros do rei da Babilônia chegaram lá no reinado de Ezequias, Ezequias ficou muito feliz, muito alegre, porque estava recebendo aquela visita, justamente porque o rei houvera sabido que Ezequias estivera doente e que estava em convalescência. Então o rei manda um presente para Ezequias e Ezequias fica muito feliz. Só que Ezequias fez uma coisa que não deveria ter feito. Ele abriu as portas para os mensageiros da Babilônia e mostrou os tesouros, mostrou o quarto de armas que o exército de Israel usava, mostrou as riquezas, mostrou os tonéis de ouro, as guardas de todas as riquezas do seu reino. E a Bíblia nos mostra nas entrelinhas desta ação de Ezequias que ele estava muito orgulhoso por fazer tal coisa. Ele queria mostrar para o rei da Babilônia quem ele era, o que ele tinha, o que ele possuía. E isso desagradou a Deus. Aí lá vem Isaías novamente falar com Ezequias e vem por ordem divina. E quando Isaías chega lá, pergunta para Ezequias: quem são esses que vieram aqui? E de onde vieram? O que eles vieram fazer? A gente percebe uma autoridade espiritual em Isaías tremenda. Aí o rei disse: eles vieram e eles fizeram-me uma visita e trouxeram-me um presente. E Isaías perguntou: mas o que foi que eles fizeram? Aí o rei disse: eles viram tudo que existe no nosso reino. Aí Deus usa novamente o profeta Isaías e diz para ele: chegará tempo que tudo que os teus pais deixaram, tudo que tu construíste, será levado para a Babilônia. E os teus filhos irão servir como mordomos lá no palácio do rei. Quando Ezequias recebe essa palavra, aí a Bíblia nos mostra que Ezequias disse que foi boa a palavra, ele recebeu a mensagem. Só que já estava desenhado o quadro sentencial de Deus para o povo, mas no capítulo 40, que é ainda o contexto do que eu vou neste momento meditar com os irmãos, Deus promete um livramento, irmãos, ao povo de Israel. E o livramento começa com uma palavra de consolação, quando o profeta Isaías ministra para o povo, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E Deus começa a tratar com essa mensagem profética, dizendo que a vida é passageira e que tudo está nas mãos de Deus e que Ele faz como quer. E no final dessa mensagem profética, Isaías, usado por Deus, diz: era o próprio Deus falando: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. E aqui eu começo a pensar com os irmãos que a experiência espiritual de vida, ela deve ser mantida com bastante equilíbrio. Ezequias não mostrou o devido equilíbrio que deveria ter, mas abriu as portas para mostrar toda a riqueza do seu reino ao pessoal da Babilônia. E aqui a gente observa, queridos, que a experiência de vida, repito, ela, no versículo 28, ela abrange duas realidades. Veja, por favor, quando ele diz: não sabes, não ouvistes. E aqui a gente entende que quando a gente usa a expressão não sabes, isso aí é a experiência pessoal que eu tenho que ter, que eu sei. Eu não aprendi, eu não adquiri de ninguém, é a experiência que eu devo ter, que eu sei que tenho. Enquanto que a expressão não ouviste é a experiência que a gente tem às vezes com as experiências dos outros. A experiência de Abraão, que subiu ao monte para oferecer Isaac, é a experiência de Abraão. Me edifica, edifica.
A experiência de Moisés, que tocou nas águas e as águas se abriram, foi a experiência de Moisés. Me edifica, mas não é a minha experiência. Eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento da minha própria experiência. E quando a gente pensa nessas duas realidades, a minha experiência que eu sei e a experiência que eu escuto de alguém, a gente lembra de Jó. A Bíblia nos ensina que Jó teve uma experiência com Deus, que é uma coisa, irmãos, interessante, porque do capítulo 1 ao capítulo 38 de Jó, Deus não lhe diz nada do porquê que ele está passando por aquilo. O homem adoece, perde a família, perde a riqueza, perde tudo, fica chagado da cabeça aos pés, e Deus em silêncio. E quando chega ao capítulo 38 do livro de Jó, aí Deus resolve quebrar o silêncio e diz: agora eu vou explicar para Jó por que é que eu estou fazendo ele passar por essa experiência. Aí Deus começa a dizer: onde tu estavas, Jó, quando eu criei a terra, quando eu fiz os fundamentos da terra? E Deus começa a perguntar a Jó, e perguntar, e termina o capítulo 38, e termina o capítulo 39, e o 40, e o 41, quando chega no 42, e o versículo 2, aí Jó abre os olhos do entendimento e diz: bem sei, veja que ele usa ali o verbo saber, bem sei, é a experiência que eu sei, que eu passo a saber. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos. Você acredita que Deus tem pensamentos em relação a nós? Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa essa realidade. A gente saber que Deus pensa, Deus traça, Deus cria, Deus projeta realidades ao nosso respeito. Aí Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aí nesse mesmo capítulo 42, no versículo 5, aí Jó declara sua experiência dizendo: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu te conheço de vista. É um conhecimento concreto. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. E agora, quando a gente começa a pensar sobre a experiência que a gente sabe e as experiências que a gente escuta, esse texto nos mostra pelo menos 3 atributos de Deus que faz a gente ter certeza do Deus que a gente serve, irmãos. Por favor, me escutem. O Deus que a gente serve não é um boneco, não é um objeto de algibeira. Nem se usa mais algibeira hoje. O Deus que a gente serve não é uma coisa qualquer. O Deus que a gente serve, Isaías mostra aqui 3 atributos dele. E eu peço que você repita, por favor: eterno, mais forte, eterno, Senhor, e Criador. Então, quem tem uma experiência com Deus que tem características, aprende isso aqui. Veja que coisa interessante. O atributo de eterno é um atributo exclusivamente de Deus. O Salmo 90, versículo 2 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 27, a Bíblia diz que o eterno Deus nos põe nos braços. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito bonita. Deuteronômio 37, 27 diz que o eterno Deus nos põe nos braços. Então quem tem experiência com Deus eterno deste é
E quando eu digo que a gente tem experiência com um Deus eterno, é que do modo como ele agiu lá no passado, ele age hoje. Digam bem alto comigo, ele é eterno. O segundo atributo visto no texto do versículo 28 é que ele é Senhor. Diga bem bonito, Senhor. Senhor. E pode conferir na sua Bíblia que a palavra Senhor está escrita com todas as letras maiúsculas. E os estudiosos definem essa palavra Senhor aí como o Yahvé. E eu acho bonito, irmãos, porque essa expressão Yahvé, que é a transliteração para o português Jeová, isso aí significa, amados irmãos, o nome de Deus através do qual ele se revela ao seu povo. Repita comigo, Jeová, é o nome pelo qual Deus se revela ao seu povo. A gente não está meditando sobre experiência? Como é que a gente pode ter experiência com algo que a gente não sente, com algo que a gente não vê, com algo que a gente não toca, com algo que a gente, enfim, não sabe aonde ele está, fisicamente falando, até porque ele não é físico. Mas o Deus Jeová, repito, nome pelo qual ele se revela ao seu povo. Ele é Jeová, mas ele se dá, ele se deixa se revelar a nós, pobres pecadores. E é preciso a gente entender que a grandeza de Deus está acima de tudo. Mas no Antigo Testamento ele sempre se revelou de diversas formas, como por exemplo na nuvem, lá na sarça Moisés, enfim. Mas quando chegou o Novo Testamento, ele disse: não, eu vou me revelar de uma forma mais diferente para o meu povo. E João declara que o Verbo se fez carne. Se você pode, repita: e habitou entre nós. Aí veja agora o que é que João disse: e vimos. Vimos, é o Jeová, é a revelação, o nome pelo qual Deus se revela. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E se a gente declarar com certeza que ele está aqui nesta noite, será que você tem dúvida? Encontrar um esclarecimento por si próprio, senão por ele mesmo. Por exemplo, em Gênesis 1 e 21, a palavra nos mostra que Deus criou a origem e a matéria. Ele deu origem à matéria. Deus deu origem à matéria em Gênesis 1 e 1. No capítulo 1, versículo 20 e 21, ele deu origem à vida. E em Gênesis 1 e 27, ele deu origem, irmãos, à alma, o homem. E essa palavra criar aqui, que denomina ele como criador, é bara. E a palavra bara no hebraico, meus irmãos, é uma atividade exclusiva, uma obra realizada somente por Deus. Então eu quero proclamar bem alto aqui nesta noite que o Deus que a gente serve, receba isso, ele cura, ele batiza, ele fala, ele age, ele toca, ele vai na frente da gente, ele abre mar, ele fecha mar, entra com a gente na cova dos leões se for preciso. Ele fala com a gente dentro do quarto, fala com a gente no escritório, fala com a gente na rua. Quantos adoram a esse Deus? Oh, glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Mas nós estamos explicando esse texto de Isaías, e a palavra continua dizendo: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer, a experiência de vida que a gente tem de um Deus Senhor, de um Deus eterno, de um Deus Criador, agora vimos a sua ação. O nosso Deus não é um Deus morto, por isso ele dá vigor ao cansado.
Ele também multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Inclusive tem um mistério aqui no versículo 29. Um mistério do ponto de vista humano. Porque todos nós sabemos que matematicamente falando, por exemplo, 10 vezes 0 é 0. Agora, 10 vezes 1 vai ser 10. Mas aqui está dizendo que ele multiplica as forças ao que não tem nada. Quem já viu multiplicar uma coisa que não existe? Pois o Deus a quem a gente serve, ele multiplica o que não existe. A propósito, é um negócio assim meio... Mas deixa eu perguntar, quantos aqui já tiveram uma experiência com esse Deus, de um momento assim, que não tinha chance para nada mais, não havia mais porta para se abrir, não havia mais nenhuma perspectiva, estava tudo zerado, e de repente apareceu uma porta? Segure a sua mão ao alto e dê uma glória que você pode dar a este Deus que age. E eu venho nesta noite, nessa última ceia do ano de 2022, dizer que Deus está multiplicando o que não existe na vida de muitas pessoas que precisam de um milagre. Receba um milagre. Receba um milagre. Milagre. Aleluia. Deus. No versículo 30, a Bíblia diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Isso aqui é uma força de expressão linguística, irmãos, porque o profeta vem falando que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e de repente usa o nome, a expressão jovem, para falar que eles vão se cansar. Sabe o que significa isso aqui? É que quando os jovens se cansam, os velhos, coitados, já estão para lá. Mas a expressão que está sendo usada aqui, irmãos, é sobre a possibilidade dos jovens se cansarem. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese para dizer que nós estamos vivendo num tempo com muitas dificuldades, com muitos jovens se mutilando, jovens se querendo ou tentando o suicídio, jovens vivendo uma vida espiritual muito esquisita, muito destruída, muito cheia de problemas. Fecho aqui o parêntese somente para dizer que quando os jovens se cansam, isso é como se fosse a última das hipóteses. Mas quem tem experiência com Deus, recebe a força que vem dele. Quem é a força de Deus aqui? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está esperando em Deus? Então essa esperança que você está tendo em Deus é uma experiência sólida. O Deus que você está esperando é um Deus que lhe faz ter experiência com Ele. E Ele vai chegar, Ele vai assinar o documento, Ele vai abrir a porta, Ele vai dar um outro diagnóstico, Ele vai agir naquilo que você não está podendo agir, Ele vai fazer o que você não pode fazer. Oh, adore a este Deus, que você tem experiência com Ele, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O ano está terminando, e de janeiro até hoje, do diversos nós tivemos muitas experiências com Ele.
E estamos terminando 2022 assim, ó. Olha para mim aqui, olhando para trás e dizendo: eu passei. Você está olhando para trás e dizendo: será que sou eu mesmo? É eu mesmo. Dá um beliscão em tu aí para ver se é tu mesmo. Tu estás aqui de posse de vitória, porque Deus é fiel. E em 2023 vem outras experiências, mas a que vier a gente enfrenta, porque temos um Deus eterno, um Deus Senhor, um Deus Criador. Estamos esperando nele, e o que vier venha, pode vir, porque eu sei que Deus está conosco.